Hey guys! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do Clube de Inglês. Aqui é o Lucas e hoje eu quero falar com vocês sobre como se fala em inglês. Parece bem simples, mas na real muita gente não sabe aí qual que é a diferença entre one, a e an. Então se você já pensou sobre isso ou se você tem essa dúvida, o vídeo de hoje é pra você. Dá uma olhada no vídeo de hoje que eu garanto que você vai sair daí com a resposta. Tá bom, então hoje eu quero falar sobre a diferença entre one, a e an. Eu já vou simplificar bastante aí dessa pergunta, dizendo que na verdade não são três coisas diferentes, mas só duas. Isso porque a e an é basicamente a mesma coisa. Tá, a e an é basicamente a mesma coisa porque elas têm o mesmo sentido, elas têm a mesma tradução, elas vão ser usadas nas mesmas situações, mas elas têm uma pequena diferença aí, né? Um nzinho de diferença. Por que que a é diferente de an? Essa diferença é simplesmente para fazer a palavra soar um pouco melhor, para fazer a frase que você falar, o som disso, ficar um pouquinho melhor. Então olha só qual que é a ideia. A gente vai usar o a ou a, né, tanto faz, quando a gente vai falar uma palavra que a próxima palavra começa com uma consoante. E a gente vai usar o an quando a próxima palavra começa com vogal. Tá, então por exemplo, se eu quero falar um carro, eu vou falar a car. A car, isso porque car começa com C, que é uma consoante, né? Então eu tenho que usar o a. A ou a, tanto faz dizer a car ou a car, os dois estão certos, sem problema, pode falar qualquer um dos dois. Então olha só esse monte de palavras, todos vai ser com a. A car, a desk, né? Uma mesa, a desk, a plate, um prato, a horse, sei lá, um cavalo, né? A horse começa com H, então também é uma consoante, né? A horse. A phone, sei lá, um celular, né? Um telefone, começa com P, que é uma consoante. Então, para todos esses, eu vou ter que usar o A e não an. E tem dois que eu também quero botar aí junto para que você entenda a diferença, porque são letras que são consoantes, mas elas têm um som meio vocálico. Então, poderia gerar alguma confusão. Seria a window e a year, né? Então uma janela e um ano. Janela, window, começa com W. Por mais que o som pareça mais de vogal, o W é uma consoante. Então nesse caso também palavras com W vai começar com A. E a year, um ano, começa com Y, que também é uma consoante. Então por isso que a gente vai usar nesses dois aí o A também. A window e a year. Agora olha só essas palavras aqui. An apple, an elephant, an ice cream, an object e an umbrella. Então todas elas aí a palavra começa com uma vogal. Então por isso eu vou usar an. An apple, uma maçã, an elephant, um elefante, an ice cream, um sorvete, an object, um objeto e an umbrella, um guarda-chuva, né? Então por que a gente usou o an? Para que soe melhor, né? Por exemplo, é mais simples eu falar an apple do que a apple ou a apple. Meio que fica difícil de falar a apple, fica tudo junto ali, a. Então é mais fácil a gente usar essa letrinha, botar o n ali para facilitar as coisas. Então é isso. A e an, a única diferença entre elas é simplesmente para fazer as palavras soarem melhor. Então, quando a palavra seguinte for com consoante, eu vou usar a. Quando for com vogal, eu vou usar an. E acabou, é só isso mesmo. Beleza, vimos a diferença então entre a e an. Mas qual que é a diferença entre a e an e one? Então, o one, ele é literalmente o número 1, né? Então, tipo, 1, 2, 3. Então, ele necessariamente indica quantidade. Então, olha só. Se eu falar I have one car, I have one car, quer dizer que eu tenho um carro. E você vai entender que eu tenho um carro só, que eu não tenho dois, não tenho três. Se eu falar I have one car, é porque eu tenho um carro e não mais. Tá, já o a e an também é traduzido por um, mas eu não necessariamente quero indicar quantidade quando eu falo esse um. Ele é só um artigo que está acompanhando ali o substantivo. Mas aí você pode pensar, mas Lucas, quando que eu vou querer falar um sem indicar quantidade, né? Pode parecer estranho a princípio, mas na real faz bastante sentido. Olha só esse exemplo. Se eu quero dizer, minha mãe é uma advogada, eu vou falar, por exemplo, my mother is a lawyer.
My mother is a lawyer. Então, nesse caso, eu usei ali a lawyer, uma advogada, e eu não tô querendo falar nada de quantidade, né? Eu não quero dizer que a minha mãe é uma advogada e não duas advogadas, porque isso não faz o menor sentido, né? Então, eu tô usando o a porque eu tô ali indicando aquele só que sem querer falar sobre quantidade. Eu tô só usando ele como um artigo. Tá, então lembra daquele outro exemplo lá que eu tinha dado? Que era I have one car, né? Eu tenho um carro. Quando eu falo I have one car, você entende que é um carro só e não mais de um, né? Porque eu deixei claro ali one car. Agora, digamos que eu tivesse falado I have a car, né? A tradução é a mesma. Eu tenho um carro. Mas nesse caso, eu não necessariamente estou querendo indicar a quantidade. Talvez eu tenha mais de um carro. Digamos assim que tu me pergunte, Lucas, do you have a car? Lucas, você tem um carro? Né? E digamos que eu tenha 2 carros ou 3. Eu não vou responder, yes, I have 2 cars. Você vai me olhar assim, tipo, que cara, né? Tá querendo se achar que tem 2 carros. Então eu simplesmente vou responder, yes, I have a car. Sim, eu tenho um carro. Por mais que eu tenha mais de um carro, eu tenha 2 ou 3, eu vou simplesmente responder, yes, I have a car. Porque eu estou querendo dizer que eu tenho um carro, mas sem especificar a quantidade. Só quis dizer que eu tenho um carro. Um outro exemplo seria, por exemplo, uma criança que vai para o zoológico, sei lá, daí depois ele volta e ele fala para a mãe dele, Hey mom, I saw a lion today. I saw a lion today. Eu vi um leão hoje. Talvez tinha vários leões lá, né? Talvez tinha, sei lá, 2 leões ou 3, mas a criança vai simplesmente dizer I saw a lion today. Eu vi um leão hoje, sem querer necessariamente indicar a quantidade. Ela só quis dizer que ela viu um ou mais leões. Tá aí uma coisa que eu posso usar também para dar mais uma ênfase assim de que eu tenho só uma coisa é usar just ou only junto com o one. Então olha só, naquele outro exemplo lá do I have one car, se eu quero dizer que eu tenho um carro, eu poderia dizer I have just one car ou I have only one car. Nesse caso, a tradução seria eu só tenho um carro, né? Ou eu tenho só um carro. Beleza, então é simples assim, só isso mesmo. Quando eu vou falar one, é porque eu estou querendo indicar a quantidade, e quando eu vou usar a ou an, é porque eu não necessariamente estou querendo falar de quantidade. E a diferença entre a e an seria aquela lá que eu falei, que era quando a próxima palavra começa com uma vogal ou uma consoante. Agora aqui tem um porém que eu não quis falar naquele momento lá no início para não ficar muito confuso. Então eu só falei aquilo e agora eu vou me corrigir. Então é o seguinte, essa regra aí da vogal, da consoante, ela tá 99% certa. Quase sempre vai dar certo. Só que ela teria algumas exceções. Como eu não quero que você fique decorando exceção, então tem um jeito bem mais simples de te entender isso e eu vou te mostrar aqui. Tá, eu falei que aquela regra era tudo sobre som, né? Que era para as palavras soarem melhor. Então, olha só, na verdade aquele negócio de consoante e vogal não tem muito a ver com como a palavra é escrita, mas sim como a palavra é pronunciada. Então, se a próxima palavra ela tem um som de vogal, a gente vai usar an. E se ela tem um som de consoante, a gente vai usar a. Então vai ter algumas palavras aí que fica um pouquinho esquisito porque ela começa com uma vogal, com uma consoante, mas na real tem um som de vogal e vice-versa. Então olha só essas palavras aqui. An honor. An honor. Uma honra. Então honor, ela começa com H. Só que eu não pronuncio esse H, eu pronuncio direto o O. Então eu não vou usar a, mas eu vou usar an, porque tem um som de vogal. O som ali primariamente é de vogal e não tem nenhuma consoante no início. Então, por exemplo, se eu for dizer It's an honor to be here, né? É uma honra estar aqui. Eu vou usar an honor. A mesma coisa com essa outra palavra, an hour. An hour, né? Uma hora. Então, se eu vou falar, por exemplo, he left an hour ago. He left an hour ago. Ele saiu, ele foi embora há 1 hora atrás. Eu tenho que dizer an hour e não a hour. Isso porque, novamente, o H não é pronunciado. É um som direto de vogal. Então, pela mesma lógica também, a gente vai usar, por exemplo, a university. A university, né? Uma universidade. Olha só, university começa com U, que é uma vogal. Só que o som dela é mais parecido com um tipo de um Y. Olha só essas palavras. Yellow, né? Que começa com Y, e university. Você não concorda que é mais ou menos o mesmo início? Yellow University.
Yellow University. É praticamente o mesmo começo, então é como se fosse que University tem um som de Y. E é por isso que eu vou usar o A e não An, como se fosse uma consoante. Pela mesma lógica também, a unicorn, um unicórnio, a unicorn. Nesses dois casos eu não vou usar An, eu vou usar A. E por último também, a one-man band. A one-man band. Sabe aquele cara que de repente ele toca, sei lá, violão com as mãos, daí com o pé ele tá lá batendo alguma percussão, prato, alguma coisa assim, e com a boca ele ainda toca gaita, ou seja, é um cara que tá tocando como se fosse o que uma banda cantaria, o que uma banda tocaria, né? Eu vou falar que ele é a one-man band. E por que eu usei a, né? One começa com O, que é uma vogal. Mas o som é muito parecido com o de um W, né? Olha só, por exemplo, window e one. Window e one. É praticamente o mesmo início. Então é como se fosse que o one começasse com o som de uma consoante, da consoante W. Então é por isso que eu vou falar a one-man band. Na verdade, qualquer som que seja tipo you, wow, sei lá, woo, esses sons que parece que está começando ou com Y ou com W, por mais que seja com uma vogal, eu vou tratar como se fosse uma consoante e eu vou falar A. Ok, então esse foi o vídeo de hoje sobre a diferença entre A e An e One. Se você gostou, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, não esquece de deixar o seu like aí e seguir as nossas páginas no YouTube e no Instagram. E eu vejo vocês na próxima. See you guys on the next one.